amigos, estamos começando mais um Na Pauta. Informação, opinião e descontração. Olá, meus amigos, Na Pauta. E na pauta de hoje, o PT sem Lula vai acabar. Nossos títulos andam meio sensacionalistas, né? Mas isso é uma verdade. Por quê? Porque nós vamos olhar a história do PT. O Partido dos Trabalhadores, esse partido de centro-esquerda, né, que depois acabou dando uma guinada um pouco mais extrema, né, e voltou de novo para a centro-esquerda, ele é um partido que nasceu lá juntamente com o Lula. A história do PT se funde com a do Lula. Nasceu ali em 1980 com o Lula, né, com aquela força sindical e tudo mais. Teve um período importante ali da história da redemocratização do Brasil, sempre uma oposição ferrenha e forte nos governos tanto do Collor quanto do Itamar. Inclusive são acusados até hoje de serem contras ao Plano Real. Um governo de oposição ferrenha ao governo FHC, até que chega o momento em que Lula muda ali o perfil, muda um pouco a cara do PT e se elege presidente por 2 mandatos. Depois elege a nossa saudosa Dilma Rousseff, mais parecia uma comediante, né, de stand-up do que presidente do Brasil. E também por 2 mandatos mas o segundo mandato ela acabou que não concluiu, né? Encerrou ele pela metade e aí depois veio o Michel Temer. Perdão. Mas o PT nunca conseguiu se desvincular da imagem do Lula. O Lula é o centro do PT, né? E falou em PT, lembrou do Lula. Inclusive, os candidatos, como a Dilma, por exemplo, só foi eleita porque foi abraçada pelo PT, pelo Lula. A mesma coisa aconteceu em 2018, o desempenho de Fernando Haddad nas urnas só foi bom porque estava abraçado a Lula. Né? A figura do Lula estava presente em ambas as eleições. Então, de fato, o PT depende do Lula, totalmente do Lula. Só que o Lula já se elegeu agora nessa eleição, dizendo que não vai para a reeleição. E aí, depois do mandato do Lula, pode ser que ele abrace alguém e faça campanha novamente e consiga angariar votos. Mas o Lula não vai viver para sempre. E o PT não conseguiu formar nenhuma nova liderança capaz de superar o nome Lula e encabeçar isso. Por isso que o PT pode sim se acabar, entrar no esquecimento depois de Lula. E esse mandato do Lula vai ser fundamental que o PT forme uma nova liderança para que ele possa continuar vivo. O problema é que os nomes que estão surgindo, como Geraldo Alckmin, não é do PT, é PSB, seu vice, e que está tendo um protagonismo agora nesse governo de transição. Mas o nome mais temido e mais aclamado, temido pelo PT, aclamado pela centro-esquerda, é de Simone Tebet. E por 2026, aliados do Lula resistem ao nome, a entregar. Ela quer atuar mais na ação social, né? E eles resistem a entregar, por exemplo, o Bolsa Família, a Secretaria de Ação Social ali para Simone Tebet. Justamente porque temem de ela ser uma adversária no futuro. Mas o PT não tem nenhum nome capaz de superar ou de levar o PT
nas costas, como Lula fez. Vamos dar uma analisada aqui sobre isso, né? Integrantes do entorno do presidente, né, têm esse receio de turbinar uma possível campanha da MDBista nas próximas eleições, entregando uma pasta importante para ela, né? Então, com receio de turbinar as pretensões eleitorais de Simone Tebet para 2026, e que com certeza é isso que ela está articulando na participação do governo Lula, né? Não tenha dúvida que é isso que ela está angariando, entendeu? Eles resistem à ideia de a terceira colocada na eleição presidencial assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, que atualmente se chama Cidadania. Mas vai voltar a se chamar Desenvolvimento Social no governo Lula. A avaliação é que, ao comandar a pasta do orçamento bilionário responsável pelo Bolsa Família, que hoje é Auxílio Brasil, mas vai voltar a se chamar Bolsa Família, Tebet teria condições para criar conexões, né, com a população de baixa renda, que é o principal eleitorado do PT, e assim elevar o seu capital político. Mesmo longe a eleição de 2026, já é alvo de especulações porque Lula afirmou que não disputará a reeleição e o PT não tem nome, não tem um nome para indicar, né? Vai ter que construir esse nome justamente agora no governo Lula. O desejo de parte dos petistas é ver Tebet na agricultura, ideia já rejeitada por ela, inclusive, que durante toda a campanha tentou se descolar sua imagem do agronegócio, né? Ela que é do Mato Grosso e está muito ligada ao agronegócio. Então, aliados da senadora entendem que a indicação para a pasta seria um jeito que o PT colocar lá numa caixinha, de controlar ela, né? E evitar que seu nome ganhe projeção para 2026. Também não faria sentido do ponto de vista estratégico, uma vez que o agronegócio dialoga mais com o centro-oeste, seu reduto eleitoral, e o sul do país. Diante do impasse, uma opção seria escalar a Tebet na educação, mas ela também não demonstra entusiasmo com a pasta. Apesar do seu peso político pós-eleição, a senadora tem dito a aliados que o ministério concentra muitos interesses privados e não tem grande poder de execução. Nas palavras de um aliado da senadora, ele disse que ela não quer virar uma burocrata em Brasília, né? Ela quer estar atuante, entendeu? Ter poder de decisão, né? Então, com espírito crítico, Tebet também tem falado sobre a economia do governo, né, e que tem gerado alguns ruídos ali no comando da futura gestão. Ela acha que já deveria ter anunciado o nome, inclusive, do ministro da Economia, né, do ministro da Fazenda, vai voltar a se chamar Ministério da Fazenda na gestão Lula. Até para dar uma acalmada no mercado, né? Essa sua opinião, inclusive, seria uma forma de evitar os ruídos causados a cada fala do Lula no âmbito social, entendeu? Porque o mercado não reage bem, né, a essa questão. E, enfim, a desenvoltura em palpites públicos sobre a montagem do novo governo fez a MDBista ser criticada em conversas de dirigentes petistas, tá? E mais recentemente ventilou-se a possibilidade de a senadora ocupar a pasta do meio ambiente. Interlocutores de Tebet, porém, acreditam que a ideia perde força com a criação da autoridade climática, vaga que pode ser ocupada pela deputada federal eleita Marina Silva, que já é referência na área e faz mais sentido também, né? A indicação da MDBista para esse ministério criaria mais um conflito em vez de uma solução. Então, tá tudo muito ainda confuso, né? Esse toma lá da cá aqui, essa montagem de governo do Lula. Aqui, ó, só um outro caminho considerado possível por integrantes do entorno de Lula é uma candidatura presidencial encabeçada pelo vice Geraldo Alckmin, só que ele do PSB. Não sei se isso seria interessante, o PT sem ser cabeça, né, indo junto com outra candidatura, ou talvez o Geraldo Alckmin vindo para o PT. Não consigo vislumbrar isso, né, não nesse primeiro momento, entendeu?
O prefeito de Araraquara, de São Paulo, é um dos coordenadores de comunicação da campanha, foi um dos comunicadores de comunicação da campanha presidencial. Edinho Silva é o nome dele, tá? É do PT. Ele diz que o foco do momento deve ser combater o bolsonarismo e não pensar em 2026, que seria um erro estratégico, que foi mais ou menos o que fez, por exemplo, a campanha do próprio Bolsonaro, né? A campanha não, o governo do próprio Bolsonaro, que assumiu lá em 2019 pensando em 2022 e acabou pautando o seu governo pensando em 2022, sendo que uma das promessas de campanha de Jair Bolsonaro era de que não iria para a reeleição, não se candidataria para a reeleição. Ó, você está ouvindo alguns barulhos, é porque o vizinho aqui tá em reforma, tá? Eu tentei isolar ali o máximo que deu, mas não deu. Barulho, estão trocando o telhado, tá? Aí tem bastante dificuldade. Bom, mas a fala aqui do Edinho Silva, tá? Que eu queria trazer, ó. É hora de sermos mais racionais do que reativos. Nós ganhamos uma eleição. Não derrotamos politicamente o Bolsonaro. Se ficarmos agora olhando a sucessão do Lula, será o primeiro passo para a derrota. Muito bem observado, muito bem analisado e muito bem colocado pelo Edinho Silva, tá? Eu acho que ele foi muito coerente nisso, porque realmente o bolsonarismo não está morto. A prova é que o povo nem aceitou, né, a derrota nas urnas, né? Então tem que o governo Lula tem que observar isso, sim, sim. Até porque, para criar uma nova liderança, né, ele precisa também combater essa outra liderança que é o próprio Bolsonaro, o bolsonarismo, né? E também vale ressaltar que o Bolsonaro está facilitando o caminho para o PT, né? No momento em que ele ele cometeu muitos erros ao longo da campanha, né? E ele repete esses erros agora, de novo, né? Nesse final de mandato, onde ele poderia ter protagonismo e ter se portar como um estadista. Não, ele se porta como alguém, né, uma criança que teve o pirulito roubado. Então, enfim, é um erro estratégico, né? Vai perdendo o seu protagonismo político, vai perdendo o seu capital político, que não é pouco. Nós estamos falando de mais de 58 milhões de votos. A diferença foi apertadíssima, foi pouco mais de 2 milhões de votos. Então, é lamentável a atitude do Bolsonaro e de seu entorno em destruir essa que poderia ser uma oposição forte ao governo Lula e evitar justamente isso, que o governo Lula e o PT criem uma liderança capaz de vencer em 2026. Tá? Agora, a situação do PT é bem complicada, né? Porque vai enfrentar ainda esse Bolsonaro, protagonista, querendo ou não, né? E populista também, se diz de direita, mas tem essa coisa populista, né? Nos mesmos moldes do PT, né? Esse formato populista, falando com o clero, o baixo clero. Então, o que acontece? O PT tem essa dificuldade de achar um nome que seja bem aceito pela população e que consiga furar a bolha, né? Falar além da sua patota ali. Então, a coisa não tá fácil pro PT, e o PT em 2026, se não conseguir fazer uma liderança agora, pode perder o protagonismo. Sim, sim, com a saída de Lula, o PT corre risco de desaparecer, virar um partido de escanteio. Gente, muito obrigado, não vou me estender mais do que isso, é uma análise assim curtinha, simples, né? A gente só queria trazer esse ponto de vista da necessidade do PT de criar uma nova liderança, porque senão vai perder o protagonismo, sim, sem o Lula. Tá muito atrelado ao Lula, né, ainda. Precisa urgente criar uma
nova liderança. E as opções que apareceram não são do PT. Então o PT vai ter que trabalhar neste governo Lula para criar uma nova liderança. Quero te agradecer pela sua companhia. Muito obrigado. Se você gostou, deixa aí um like. Se você tem um ponto de vista diferente, quer botar o seu contraponto, é muito bem-vindo aqui. Deixa aí nos comentários, por favor, o seu ponto de vista. Nós vamos estar fazendo um vídeo aí respondendo aos comentários e analisando e expondo e dando voz a você, tá bom? Aqui é um caminho de mão dupla. Tá? Esse é a magia da democracia. Lembrando sempre para que você seja respeitoso nos comentários, para que o comentário não seja excluído e que você se faça ser ouvido. A minha opinião não é uma verdade absoluta e por isso a sua opinião é muito bem-vinda. Peço que você se inscreva no nosso canal, ative lá o sininho das notificações, sempre que a gente subir um vídeo novo você vai ser notificado aí pelo YouTube. Se você está nos ouvindo através do Spotify, é isso mesmo, nós estamos lá no Spotify. Tá? Eu quero dizer para você, bota nós aí na sua lista de favoritos, tá bom? E acompanhe os outros episódios também. Muito obrigado e até o próximo vídeo ou até o próximo episódio.